Curso preparatório Sigma Pi, aula de língua portuguesa. Aqui é o professor Ivan e agora daremos continuidade à correção de questões sobre os termos essenciais da oração. Corrigiremos as últimas questões. Vamos lá. Paramos então na número, deixa eu ver aqui, número 34. Vamos ver aqui. Temos 3 frases, tá? E aí, informações a respeito das 3 frases. Quais informações estão corretas? Vamos lá, vamos à primeira informação. O predicado da primeira oração classifica-se como verbo nominal. Vamos ver aqui. Viajou sozinha a filha em busca do mundo. Quem viajou? A filha. Sujeito. Viajou sozinha em busca do mundo. Predicado. Dentro do predicado, eu tenho uma característica do sujeito. Eu tenho um predicativo do sujeito. O verbo viajar é um verbo que indica ação. É um verbo nocional. Então, se eu tenho um verbo de ação e um predicativo do sujeito, o predicado da primeira frase será verbo nominal. A número 1 está correta. Vamos à número 2. Na segunda oração, nós temos um verbo de ligação, que é o verbo permaneceu, e um predicativo do sujeito, que é preocupada, o que caracteriza, sim, um predicado nominal. Vamos conferir. A mãe permaneceu preocupada na pequena cidade. Sujeito, a mãe permaneceu, verbo de ligação, preocupada, predicativo do sujeito, característica do sujeito, a mãe. Então, o predicado aí é somente nominal. A segunda afirmativa aqui está correta. Vamos à terceira afirmativa. Vamos lá. Na última oração, o predicado é formado pelo verbo de ação voara e pelo predicativo do sujeito desconhecido, caracterizando ali um predicado verbo nominal. Vamos então à última frase. Seu anjo voara para o desconhecido. Quem voara? Seu anjo. Voara é o verbo voar no pretérito mais que perfeito. É um verbo nocional, é um verbo que indica ação. Portanto, o predicado é verbal. Porém, eu não acho nenhum predicativo do sujeito e nem do objeto. Para o desconhecido, é um adjunto adverbial de lugar. Então, não tem o predicativo aí, o predicado da última frase, seu anjo voara para o desconhecido, é predicado apenas verbal. Então, estão corretas, como eu marquei aqui, a número 1 e a número 2. Opção a se marcar será letra C. Vamos à próxima. 35. Em qual alternativa o termo em destaque não exerce a função de núcleo do sujeito? Deixa eu ver aqui. É logo a letra A. O sujeito está aqui, ó. Ele. Quem era um cidadão? Ele. Se o sujeito já está identificado, o cidadão não pode ser núcleo do sujeito. A opção a se marcar na número 35 será a letra A. Vamos ver aqui. Parece cidadão ser aí um núcleo do predicativo. Vamos agora 36. Assinale a alternativa em que o predicado da oração é classificado como verbal. É aqui, pessoal, a letra C. O rapaz e a namorada entram na sala repentinamente. O verbo entrar, ele vai indicar ação. Então, o predicado é verbal. No predicado,
não encontro nenhuma característica, nenhum predicativo, nem do sujeito e nem do objeto. Então, a número 36 é letra C, a opção cujo predicado é apenas verbal. Número 37, vamos ver aqui, coloque 1 para predicado nominal, 2 para verbal e 3 para verbo nominal. Vamos lá, ficou realmente feliz com o resultado da prova. Bom, ficou verbo de ligação, feliz predicativo do sujeito. Então, aqui, número 1. Predicado, número 1, predicado nominal. Frase 2. Ao fim do jogo, ele saiu do campo muito frustrado. Quem saiu do campo? Ele, sujeito. Saiu, tá? É um verbo que indica ação. E frustrado é um predicativo do sujeito. Se eu tenho um verbo que indica ação mais um predicativo do sujeito, o predicado será verbo nominal. Número 3. Os próprios habitantes fabricavam alimentos e remédios. Quem fabricavam? Os próprios habitantes. Fabricavam é um verbo que indica ação. Não encontro ali predicativos no predicado, nem do sujeito e nem do objeto. Se eu tenho apenas um verbo de ação, um verbo nocional, eu tenho apenas um predicado verbal, que é número 2. Então, a opção a se marcar lá embaixo será 1, 3, 2. Número 37, letra C. Vamos lá, agora a número 38. Observe, temos duas frases aí. Precisou-se de novos professores para elaborar a prova. E a frase 2, ninguém se candidatou à presidência do Grêmio. Vamos classificar os sujeitos em ambas as frases. Frase 1, verbo transitivo indireto mais pronome se. O sujeito será indeterminado. Tá? Vamos lá então. Frase 1, sujeito indeterminado. Frase 2, ninguém se candidatou à presidência do Grêmio. Quem se candidatou? E ninguém, sujeito simples. Não classifique jamais pronomes indefinidos como sujeitos ocultos ou indeterminados. As bancas fazem de propósito para confundir o candidato. Ninguém, algum, nenhum, sempre serão ali sujeitos simples. Então, vamos ver aqui qual é que responde. A 38 é letra D, né? Em 1, o sujeito é indeterminado. Em 2, o sujeito é simples, representado pelo pronome indefinido ninguém. Vamos agora a número 39. Vamos lá. Temos 3 frases aí, tá bom? Sempre deslocando o adjetivo cansados. Lembrando da importância da colocação da palavra na análise sintática. Na análise sintática, a colocação da palavra no contexto de uma frase é fundamental para a sua classificação. Então, vamos lá. Bom, o acampamento deixou cansados os novos alunos. A número 1, existe aí o predicativo do objeto. Quem deixou o acampamento? Sujeito. Deixou cansados os novos alunos. Quem deixa alguma coisa. Os novos alunos. Objeto direto. Característica do objeto direto, cansados.
predicativo do objeto. Então, a número 39 será letra A. A número 2, tá? Tanto a número 2 quanto a número 3, tá? Eu tenho ali um predicativo do sujeito, tá bom? Vamos agora à questão 40. Temos uns versinhos aqui, vamos ler, então. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria o infante que viria de além do muro da estrada. Vamos ver aqui, temos 3 verbos, e aí eu preciso saber o sujeito de cada verbo. Primeiro verbo, conta. Quem conta? A lenda. Sujeito simples, né? Vamos lá. Então, eu já corto aqui, ó, a letra B e a letra C. Não podem estar certas, tá? Conta a lenda que dormia uma princesa encantada. Quem dormia? Uma princesa encantada dormia. Sujeito do verbo dormir, princesa encantada. Uma princesa encantada. Então, aqui, ó, já corto a letra D. A opção a se marcar será a letra A. A quem só despertaria um infante, né? Um infante só despertaria aquela que... Quem despertaria? Um infante. Um infante, sujeito do verbo despertar. Opção a se marcar, letra A. Número 41. Observe as frases abaixo. E aí, vamos classificar os predicados. As questões de inglês estão difíceis. Isso aqui é um predicado nominal. Vou botar a letra N aqui para representar. Número 2. Um artista deu uma entrevista àquele repórter. Tá? Eu tenho aqui apenas um verbo de ação. Não tenho ali predicativos, então o verbo nocional, o predicado será verbal. E a número 3, o aluno saiu do exame cansadíssimo. Saiu. Quem saiu? O aluno. Saiu, verbo nocional, ele passa a noção de ação, né? Passa a ideia de ação. Então o predicado será verbal. Mas dentro do predicado, eu tenho uma característica do sujeito, que é o aluno. Então, eu tenho um predicativo do sujeito. Então, o predicado será verbo nominal. Então, vamos ver aqui. Tem aqui, ó, nominal, verbal e verbo nominal, respectivamente. A letra D é que classifica corretamente o predicado de cada frase acima. Vamos agora a número 42. Leia. Da chaminé de tua casa, uma a uma, vão brotando as estrelinhas. No texto acima, o sujeito é classificado como quem brota, quem vão brotando ali, né? Quem vai brotando ali? As estrelinhas. É aquele que pratica a ação expressa pelo verbo. As estrelinhas é, portanto, o sujeito. A classificação, sujeito simples. Só tem um núcleo. Vamos lá. Número 42, letra B. Número 43. Vamos achar a opção aqui em que ocorre o predicativo do sujeito. Ora, as crianças do Colégio Dom Casmurro voltaram de Paris enjoadas. Quem voltaram de Paris? As crianças do Colégio Dom Casmurro. Tá? Vamos lá. Então, o verbo ele indica ação e dentro do predicado eu tenho ali um predicativo.
Tá? Então, há predicativo na opção 1, porque o predicado é verbo nominal. Verbo pelo verbo de ação e nominal pelo predicativo do sujeito. Número 2. Enjoadas, as crianças do Colégio Dom Casmurro voltaram de Paris. A mesma coisa. Quem voltaram, né, de Paris, eu estou perguntando até sem a concordância, eu estou perguntando pelo verbo, não reparem, tá bom? Quem voltaram? As crianças do Colégio Dom Casmurro. Sujeito simples. E elas estavam enjoadas. Característica das crianças que não está no sujeito. Está no predicado. Predicado é tudo aquilo que sobra quando nós achamos o sujeito. Então, o sujeito é isso aqui, ó. Opa! O que sobra é predicado. As crianças do Colégio Dom Casmurro, enjoadas, estavam enjoadas e voltaram de Paris. Tá? Então, o predicado também é verbo nominal, predicativo do sujeito e verbo de ação. Então, a 2 também existe o predicativo do sujeito. Tá? E a número 3, as enjoadas crianças do Colégio Dom Casmurro voltaram de Paris. Quem voltaram? As enjoadas crianças do Colégio Dom Casmurro. Eu tenho uma característica aí do sujeito, mas ela não está fora do sujeito, ela está dentro do sujeito. Quando ela está dentro do sujeito, ela é um adjunto adnominal. Quando ela está fora, a característica do sujeito está fora do sujeito, quando ela está no predicado, será predicativo do sujeito. Então, há predicativo do sujeito nas opções 1 e 2. Número 43, letra A. Número 44. Em qual alternativa, né, contém ali uma informação correta quanto ao sujeito da oração? Olha, logo aqui a letra A, tá? A número 44 aqui é logo a letra A. Verbo mais o pronome se. Verbo transitivo direto mais o pronome se. O que vem após será geralmente um sujeito. Tá? Sujeito na voz passiva sintética. Ou também ele está ali determinado na voz passiva sintética. Então, a opção a se marcar será a letra A. Tá? A letra B, a oração não é sem sujeito. Vamos corrigir as demais. Letra B, o sujeito é a caverna do diabo. Tá bom? É o sujeito da oração. Eu tenho um verbo que indica fenômeno da natureza, mas ele está no sentido figurado e apresenta sujeito aí na frase. Na letra C, um toque áspero e fino na escuridão soa, ou seja, o sujeito é simples. Quem soa? Um toque áspero e fino. Sujeito simples. E na letra D, é sujeito inexistente, tá bom? Porque eu tenho o verbo haver aqui no sentido de existir. A locução verbal, cujo verbo haver é o verbo principal, sujeito inexistente. Corrigidas as questões, vamos para 45. Marque a alternativa em que há predicado nominal. Somente o nominal? Durante a explicação do guia, letra C, os turistas permaneciam atentos. O verbo permanecer é um verbo de ligação, tá bom? E atentos é uma característica do sujeito, que são ali os turistas, tá bom? Então, verbo de ligação, mais predicativo, predicado nominal, número 45, letra C.
E agora vamos à última questão, a questão 46. Vamos ver aqui. Eram inúteis os esforços de sua mãe e do novo rei para distraí-lo. Qual é a função sintática da palavra inúteis? Quem eram os esforços de sua mãe e do novo rei? Eles eram o quê? Eram inúteis. Eram verbo de ligação, inúteis, predicativo do sujeito. A opção que apresenta ali o predicativo do sujeito está na letra B. As coisas que amamos, as pessoas que amamos são eternas. As coisas, as pessoas são eternas. Sujeito, tá? As coisas e as pessoas. Sujeito composto. São verbo de ligação, eternas, predicativo do sujeito, conforme o enunciado lá em cima. Número 46, letra B. Então, terminamos ali, né? Terminamos agora as inúmeras questões sobre os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. No próximo vídeo, continuamos com o estudo da análise sintática. Até lá!